não temos colocando a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus em prática. Tem tantas situações que nós passamos, que nós deveríamos usar da fé, usar do poder da fé. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: olha, se vocês disserem para este monte, passa daqui para colar, o monte vai passar. Então é algo que nós temos que começar a colocar em prática, que nós temos que começar a agarrar a palavra de Deus, colocar ela no nosso coração, passar a crer e a praticar ela. Tiago, ele diz assim: olha, colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você está entendendo? Jesus não colocou ali, o Espírito Santo não colocou ali na Bíblia sobre o que é bonito. Não, a Bíblia diz colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Qual é a nossa fé, pastor? A tua fé, a minha fé tem que ser essa. Eu tenho que colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarem curados em o nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro antigo, ela não é uma coisa passada, não. A palavra de Deus dela, o poder dela se renova todos os dias. Se está escrito, pastor, colocar a mão sobre os enfermos, eu vou orar pelos enfermos e os enfermos ficarão curados. Mas eu não posso somente colocar e não, eu tenho que ter a certeza, porque fé é isso. Fé é certeza, meu. Fé é certeza, é convicção. Amém? Pastor, eu tenho este poder. Porque a Bíblia diz que a hora que eu coloco a mão sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6. Aleluia, Jesus. Mateus, Marcos capítulo 6. Olha o som. Olha o som dele. Marcos capítulo 6, versículo 45 diz assim. Alô. O que deu? Todos acharam? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo o despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades, a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Eu quero que você preste atenção aqui, meus amados. A Bíblia diz que Jesus, ele chama os seus discípulos. A Bíblia diz que compeliu.
eles embarcarem e passar para o outro lado. A ordem de Jesus era essa, Bela, olha, que os discípulos embarcassem no barco, atravessassem para o outro lado. Só que já estava caindo a tarde, já estava querendo ficar noite, e como, meus irmãos, para atravessar um lago daquele tamanho, daquele jeito, à noite, é difícil. Só que o que eu quero falar aqui nesta tarde em nome de Jesus Cristo? A ordem de Jesus, a ordem do Senhor Jesus. Porque quando nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo, da palavra, da vontade de Deus, até aquilo que é para dar errado vai dar certo. Por quê, pastor? Porque nós estamos debaixo da mão de Deus, da autoridade de Deus, da vontade de Deus. Por isso que a nossa vida, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que orar para Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Para nós não andarmos por aí vagando, para nós não andarmos por aí errando, para nós não andarmos por aí fazendo aquilo que não seja a vontade de Deus. Coloca algo no teu coração. Se nós ainda estamos aqui, pisando aqui nessa terra, respirando aqui nessa terra, porque ainda Deus tem propósito. Amém? Porque ainda Deus tem ministério, porque ainda Deus tem algo conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 45 diz: logo a seguir, amém? Logo a seguir do que, pastor? Depois da multiplicação dos pães, depois do milagre, depois que aquela multidão que estava ali com Jesus, ele alimentou todos, repartiu o pão e o peixe a todos. Depois daquela festa da multiplicação, ele chama os seus discípulos e diz: olha, compeliu. Tia Maria, se a senhora pegar essa palavra compelir e ir no dicionário, a senhora vai ver que compelir se diz assim, obrigou. Aí a gente fica pensando: pastor, eu sou de Deus, pastor, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, mas será que o Espírito Santo pode te obrigar? Porque muitas vezes Deus, ele quer que nós venhamos fazer alguma coisa, só que nós não aceitamos muitas vezes que Deus nos obrigue. Eu não sei se você vai entender isso. Jesus, ele não obrigou a multidão, Jesus obrigou os seus discípulos. Porque a multidão, Jesus não pode obrigar, porque a multidão, ela tem a vontade própria, ela segue Jesus a hora que quer, ela vai para casa a hora que quer, Jesus despede, ela vai. Mas os discípulos não. Os discípulos estão 24 horas junto com Jesus. Qual é a pergunta aqui? O que você quer ser? Você quer fazer parte da multidão ou fazer parte dos discípulos? Você quer fazer parte daqueles que não têm intimidade com Deus ou daqueles que têm intimidade? Porque aqueles que têm intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ele já não tem mais o livre-arbítrio, ele já não pode mais escolher. Os discípulos poderiam escolher e não atravessar para o outro lado? Porque tem gente que acha, pastor, não, eu tenho livre-arbítrio, eu posso ir na igreja a hora que eu quero, eu posso orar a hora que eu quero, eu posso fazer aquilo a hora que eu quero. Não. Porque no momento que tu aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, tu diz: não, Jesus, olha, eu quero fazer a
Eu faço tudo a hora que Deus quer, que o Espírito Santo de Deus quer. Aí que muitas pessoas se perdem. Por que muitas pessoas estão se desviando do caminho hoje? Porque elas estão procurando fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, não o querer de Deus. Elas estão procurando deixar as coisas tudo mais fácil, melhor. Você está me entendendo? Mas Jesus, ele diz aqui, compeliu Jesus, obrigou Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado. Amém? A embarcar. Olha aqui, olha para o pastor aqui agora. Nós temos que embarcar na vontade de Deus. Amém? Foi isto. Nós temos que embarcar nos planos de Deus. Nós temos que embarcar naquilo que Deus está nos direcionando, nos ensinando, nos levando. Muitas pessoas elas não querem embarcar. Não, mas eu não vou embarcar nisso aí. Muitas vezes Deus quer que tu embarque num tempo maior de oração, de comunhão com Deus. Eu não quero embarcar. Muitas vezes Deus quer que você embarque em algo mais profundo com Deus. Não, Jesus, eu não quero passar. Eu não vou passar para o outro lado. Está bom assim do jeito que está. Porque no momento que eu começo a renegar a ordem de Jesus, que é Maria, eu me torno multidão, não discípulo. Você está entendendo? No momento que eu começo a dizer não para aquilo que Deus está me mandando, para aquilo que Deus está me obrigando, me compelindo, eu deixo de ser discípulo e passo a ser multidão. Multidão não tem responsabilidade em oração. Multidão não tem responsabilidade com a casa de Deus. Multidão não tem, não. A multidão só vem para receber Deus. Jesus mesmo disse para aquela multidão: você não vem, você só vem porque aquele dia eu multipliquei os pães e vocês comeram, encheram a barriga e vão embora. Mas os discípulos não. O discípulo é aquele que tem responsabilidade. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Amém? Pastor, eu vou embarcar. Eu vou embarcar naquilo que Deus está me mostrando. Eu vou embarcar naquilo que Deus está me mostrando no nome do Senhor Jesus. Se é para me orar mais, se é para me fazer mais, eu não sei, eu vou embarcar. Porque quando Jesus ele dá a ordem, ele nos dá a condição. Amém? Quando Jesus nos dá a ordem, ele nos dá a condição. Ele sabia ou não sabia que se levantar o vento à noite ia chegar, as ondas iam se levantar? Sabia, ele é Deus. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza, se ele mandou, pastor, mas é impossível. É impossível, a noite vai nos pegar, as ondas vão se levar, é impossível atravessar para o outro lado. Mas como ele mandou, como Pedro, como Simão disse: olha, por causa da sua palavra, eu lançarei a rede. Eu vou fazer, Jesus, porque o Senhor está me mandando. Você está me entendendo no nome do Senhor Jesus Cristo? O que eu tenho que colocar no meu coração? Eu quero embarcar, eu vou embarcar. É propósito de Deus, eu vou embarcar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Amém? Olha aqui, escuta uma coisa, pega aqui. Passar belo, olha belo, escuta. Passar adiante. Os discípulos iam adiante de Jesus. Os discípulos iam na frente de Jesus. Amém? Só que uma coisa, a Bíblia diz assim, que sem Ele nós nada podemos fazer. Tem coisa que sem Ele não tem condições. Eles até podiam achar, eles eram Pedro, Tiago, né?
eles conheciam de navegação. Eles sabiam que levar um barco, que é o barco, eles sabiam. Eles achavam que não, vai ser fácil passar para o outro lado. Nós conhecemos de navegação. Só que as coisas de Deus, as coisas espirituais, Bela, as coisas de Deus, Maria, não tem como eu fazer ela com aquilo que eu sei. As coisas de Deus eu tenho que tratar ela espirituais. Não, mas eu sei pregar. Só porque eu sei pregar, eu vou querer fazer de qualquer jeito, com a minha força, com aquilo que eu sei? Não. Eu tenho que fazer a coisa no Espírito. Amém? Jesus disse: olha, vão adiante de mim, vão na minha frente, passe para o outro lado na minha frente. Se fosse hoje, o que nós diríamos? Nós diríamos: não, Jesus, vem conosco. É ou não é? Vem conosco, Jesus. Eu não posso andar sozinho, não. O Senhor tem que estar no barco comigo. O Senhor tem que estar conosco aqui, porque eu não posso nada. Eu não vou conseguir vencer essas ondas. Eu não vou conseguir vencer esse vento. Eu não vou conseguir vencer essa tempestade sem que o Senhor esteja no barco comigo. Aí que a maioria das pessoas se perdem, porque elas deixam Jesus para trás, e elas acham: não, pastor, mas foi Jesus que mandou eu atravessar, eu estou atravessando. Não adianta nós querer atravessar sem Ele. Não adianta nós querer fazer as coisas sem Ele. Por isso que a maioria se perde. O que falta é a presença de Jesus, é a presença de Deus. Eu posso saber cantar bem, eu posso saber pregar, eu posso saber fazer tudo bem, mas sem Ele, sem a presença dEle, nada acontece. Você está me entendendo, em nome do Senhor Jesus Cristo? Amém? Aí diz assim: vendo alguns. Deixa o pastor achar aqui, para aí. 43, né? E tendo despedido, subiu ao monte para orar. E tendo despedido, a multidão sempre vai ser despedida. Amém? A multidão sempre vai ser despedida. A multidão nem sempre ela vai levar Jesus para casa. Aprenda isso. Aprenda isso no teu coração, no nome de Jesus Cristo. Mas os discípulos não. Os discípulos estavam lá no meio do mar. Mas Jesus estava intercedendo por eles. Jesus estava vendo eles. Vamos continuar. 47 diz: ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Amém? Ao cair a tarde. Meus irmãos, eu sempre preguei essa parte aqui. E aqui que nós temos que colocar muitas vezes o nosso foco. Porque a tarde ela sempre vai cair. Sempre vai ter a noite. Belo, sempre vai ter o dia, a hora difícil, o momento difícil. Sempre vai ter. Em Cristo Jesus, na nossa caminhada, sempre vai ter o cair da tarde. Você está entendendo, em nome de Jesus? Sempre vai ter. A Bíblia diz: olha, no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ter luta, no mundo vocês vai ter as ondas contrárias, o vento contrário, ao cair da tarde. Aí diz assim: estava o barco no meio do mar,
e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade. Amém? 48 da minha Bíblia diz: vendo-os em dificuldade. Jesus te vê em dificuldade, sim ou não? Vê. Vê as tuas lutas, vê as tuas dificuldades, vê os teus problemas, vê o que tu está passando. Jesus vê. Amém? E sabe o que eu recebo? Sabe o que eu pego para mim aqui? Se os discípulos tivessem ido, escuta aqui, que eles tivessem passado para o outro lado, sem que fosse Jesus que ordenasse eles. Porque tem coisas que nós nos metemos na nossa vida, tia Maria. Tem problemas que nós nos metemos na nossa vida, que Jesus não tem responsabilidade. Às vezes Jesus está vendo nós passar pela dificuldade, mas às vezes não fui eu que mandei. Quem está entendendo? Está passando porque tu quer, não foi eu que te mandei que tu está ali. Só que aqui é diferente. Os discípulos começam a passar por essa luta, mas estão passando por essa luta porque foi para obedecer a Jesus. Aqui há diferença. Por isso que tem pessoas que dizem que tem orado. Jesus me tira essa enfermidade, essa dor, esse problema, me tira isso aqui. Eu não posso tirar, cara. Porque o problema que tu te meteu, não foi eu que te coloquei. Você está entendendo? A situação que tu está vivendo hoje, não fui eu que te coloquei, foi tu que colocaste. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós temos que nos arrepender e voltar lá onde nós caímos. Então nós temos que voltar, nós temos que nos arrepender. Eu tenho que voltar lá na beira da praia de novo, pedir: Jesus, é para mim atravessar? Tem coisa que nós fizemos, meus irmãos, que é sem a direção de Deus na nossa vida. Amém? E sem a direção de Deus. Vendo-os em dificuldade, a remar. Olha aí, está escrito assim na tua Bíblia: a remar? Sim. Sim ou não? Sim. A remar. Olha aqui, olha para o pastor aqui, olha aqui. A remar. Eu meditando nessa palavra, nunca tinha prestado atenção nesse a remar. O vento era contrário, as ondas eram contrárias, mas eles arrimaram. Aí eu coloco: o que é arrimar, será? É lutando para passar para o outro? Lutando, forcejando, orando, eu não sei. Obedecendo, é lutando. Porque tem muita gente parada na fé, parada. Pastor, eu comecei assim e parei, não vou mais, mas eu sou de Jesus ainda. Pararam de remar. Pararam de remar. Tem gente que dizia: pastor, eu sou crente, mas pararam de orar. Sabe o que eu dizia? Esses tempos atrás, agora, eu dizia: como é que tem pessoas que dizem que é crente, que é de Jesus Cristo, e não ora no mínimo meia hora por dia? Você está entendendo? O cristão, no mínimo, ele tem que orar uma meia hora por dia, todos os dias. Aí a pessoa diz: não, pastor, eu sou de Deus. Que de Deus? Se tu está desligado, porque o que te liga, o que te conecta a Deus, não é a tua oração? Não é você falando com Ele, não é a tua intimidade com Ele? Sim ou não? Sim.
Meus irmãos, depois que eu comecei a falar isso para a igreja começou a orar, tudo muda. Milagre acontece. Porque quanto mais você ora, mais você anda no sobrenatural de Deus. Eu não posso te dizer aqui quantas horas Jesus orou no monte. Mas quando ele desceu no monte de Maria, ele desceu andando sobre as águas. Amém? Eu não sei eu só sei quando ele desceu no Monte Belo, ele desceu andando sobre as águas. E a gente quer andar sobre as águas, a gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas não oramos. Não buscamos intimidade, não buscamos comunhão, não tem como. Eu quero que você coloque isso no teu coração, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho que continuar remando. Amém? Eu tenho que continuar remando. O discípulo lá no meio do mar, mas sempre remando, mas sempre forcejando. O reino dos céus, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado com esforço, Bela. Com esforço. Qual é o esforço que tu está fazendo para alcançar aquilo que é de Deus na tua vida? Você está entendendo em nome de Jesus? Amém? Olha o que está escrito. Revendo-os a dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Olha o que está escrito. E queria tomar-lhe a dianteira. Amém? Para e pensa. Jesus veio andando sobre as águas. A hora que chegou perto do barco onde os discípulos estavam, a Bíblia diz que Jesus queria que Maria deixar eles ali, tomar a dianteira aí na frente. Amém? Porque é isso aqui que eu creio, Maria. Escute aqui agora. Tudo que Jesus te chama, Ele te capacita. Tudo que Jesus te ordena, Ele te capacita. Amém? Se Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado, Jesus tinha dado para eles o quê? A condição. Jesus tinha dado o poder para eles passar por aquela tempestade. Só que aí que muitas vezes, mãe, que a gente se acovarda. A gente se acovarda. Porque vem a tempestade, vem as ondas, vem tudo o contrário, e a gente acha que a gente não é capaz de vencer. Você está entendendo? Mas 2 Coríntios, a Bíblia diz que não nos dá uma luta que nós não possamos. Você viu? Deus não coloca um peso em nós que a gente não possa carregar. Se Jesus ordenou que os discípulos passassem para o outro lado, porque eles tinham condição de passar. Eles tinham condição de passar. Você está me entendendo no nome do Senhor Jesus? Só que aqui os discípulos se acovardam. Aqui, deixa eu achar aqui, 49 diz assim: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Amém? Olha aqui, olha para o pastor para você entender algo. Eu quero que você se imagine lá dentro daquele barco com os discípulos. E você está vendo Jesus vindo, andando sobre as águas. E os discípulos, a Bíblia diz, começaram a gritar. Mas gritar não por
causa, tia Maria, do vento, não por causa das ondas. Eles começaram a gritar porque eles viram Jesus andando sobre as águas. Eu não estava gritando por causa do problema que eles estavam enfrentando. Eles estavam gritando porque viram Jesus andando sobre as águas. Aí a gente fica pensando, mas como pode? Aqueles homens, eles viviam 24 horas junto com Jesus, conheciam Jesus, sentado, deitado, andando, eles conheciam. Como é que eles podem ficar com medo e começarem a gritar? Sabe o que é, meu? Sabe o que o Espírito Santo me disse? Eles estavam tão acostumados a viver o natural, tia Maria, a viver o natural, como nós muitas vezes estamos tão acostumados a viver o natural que não conseguimos viver o sobrenatural de Deus. Pastor, se o médico não me der um remédio que é certo, eu não sou curado. Se o advogado não pegar aquela causa, eu não vou ganhar essa causa nunca. Eu estou acostumado a viver com Jesus, mas vivendo o natural dele. Aquele que bebe, que come água. Mas nós não podemos ser esse tipo de crente. No nome de Jesus está amarrado. Nós temos que ser esse crente que ama ver Jesus andando sobre as águas. Nós temos que ser esse tipo de crente que queira viver o sobrenatural de Deus. Amém? Porque é fácil eu atravessar o mar com aquilo que eu sei de navegação, é fácil. Mas eu quero ver atravessar o mar vendo o sobrenatural de Deus. Só que para mim viver o sobrenatural de Deus, eu tenho que passar a crer. Amém? Vocês não estão me entendendo em nome de Jesus? Para mim poder viver o sobrenatural de Deus, tia Maria, eu tenho que passar a crer. Eu tenho que passar todos os dias, me levantar de manhã e já esperar o sobrenatural de Deus. Não, hoje eu vou viver o sobrenatural. Hoje eu não sinto mais essa dor. Hoje eu não vejo mais esse problema. Está comigo em nome de Jesus. Eu estou esperando nisso. Essa é a minha esperança, pastor. Eu não vejo mais essa dor. Eu não vejo mais esse problema. Não, eu estou curado em nome de Jesus Cristo. Isso é buscar e querer viver o sobrenatural de Deus. Porque quando tem pessoas, pastor, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu vou na igreja. Mas a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Será que eu sou um crente com a fé morta? Não, eu vou ser um crente que vou viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou me acostumar, escuta, eu vou me acostumar, mãe, ver Jesus andando sobre as águas. Para mim vai ser normal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É normal para mim eu orar e o doente ficar curado. É normal. É normal para mim eu colocar aquela causa na mão de Jesus e Deus abençoar, Deus me dá vitória. É normal para mim isso aqui. Aleluia, Jesus. O normal não é mais o advogado pegar, o normal é o meu advogado Jesus pegar. O normal, pastor, não é mais o médico que dá o remédio. O normal, pastor, é eu tomar posse da cura e eu ficar curado e deu. Esse vai ser o meu normal. Porque senão, tia Maria, a gente se acostuma tanto com o natural. Se não acontecer isso, se não acontecer aquilo, nada vai acontecer na minha vida. Quem está ouvindo, quem está entendendo em nome de Jesus? Amém? Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram, trata-se de um fantasma, e gritaram. 50. Pois todos ficaram
pois todos ficaram aterrados, apavorados, à vista dele. Mas logo Jesus lhe disse: eu amo isso aqui, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Porque nós que decidimos ser discípulo, nós que decidimos ser discípulos. Quando eu digo assim, decidir a ser discípulo, tia Maria, nós que decidimos obedecer. Obedecer. Aqui está a diferença da multidão que ia até Jesus para ser alimentado por pão, e os discípulos que eram aqueles que decidiram obedecer. Você está entendendo? Porque tem muita coisa na palavra de Deus que a gente não quer obedecer. Não, pastor, isso aqui é coisa de homem. Nós temos que obedecer, não importa. Se a Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar, eu tenho que orar sem cessar. Amém? Eu tenho que andar, não é que eu tenho que passar 24 horas orando, não. Eu tenho que andar em espírito. Se a Bíblia diz que eu tenho que orar, eu vou orar. Se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se eu não perdoar, pastor, eu tenho multidão. Você está me entendendo? Tem muita pessoa que diz: não, pastor, eu não dou meu dízimo. Não tem multidão. Mas se tu quer ser discípulo, se tu quer obedecer, tu vai fazer aquilo que Deus, que a palavra de Deus está falando, aquilo que o Espírito Santo está falando contigo. Porque se tu é discípulo, por mais que tu não reconheça Ele andando sobre as águas, Ele sempre vai falar conosco. Por que falar? Por que falar? Porque uma fala de uma pessoa, por mais que você não veja ela, não enxergue ela fala contigo, você reconhece. Ela não é? Não, mas eu sei quem é que está falando isso aí. Eu reconheço ele pela voz. Por mais que os teus olhos fiquem, que tu não possa enxergar aquele que vem vindo sobre as águas, mas a voz nós entendemos. Pela voz nós reconhecemos. Eu gosto quando Pedro diz assim: se é mesmo o Senhor, manda eu ir sobre as águas. Eu amo essa passagem aí. Porque se Jesus está em nossas vidas, nós também vamos andar sobre as águas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se Jesus está em nossas vidas, Belo, nós vamos também andar sobre as águas em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia. Por isso que nós temos que tirar a prova real. Amém? Nós temos que tirar a prova real se somos ou não somos de Deus. Temos que tirar a prova. Então nada vai acontecer na minha vida sempre a mesma coisa. Fala aí. Quem está me entendendo no nome de Jesus? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sou eu. Olha o que está escrito. Não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Quer que o vento cesse? Quer que o vento cesse? Deixa Jesus entrar no barco. Amém? Quer que o vento cesse?
Jesus entrar no barco, deixa entrar. Aí diz mais: ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aqui está maior. Nós já vamos encerrar. Por que muitos não recebem o milagre de Deus? Porque estão dentro de uma igreja com o coração endurecido. Não se atrevam a crer. Não se atrevem a esperar algo novo de Deus. A Bíblia diz que o coração dos discípulos estava endurecido porque eles não entenderam a multiplicação. Eles estavam andando e ficando pensando: como é que pode acontecer aquilo? Milagre se explica? Sim ou não? Você consegue explicar um milagre? Milagre não tem como explicar. Milagre você só tem que crer, esperar. Eu creio. Eu vou ver milagre, eu vou viver milagre na minha vida. Eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca isso no teu coração. Coloca essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Porque só quem vai viver milagre, quem é que vive milagre? É quem espera por milagre. Amém? Quem é que vive milagre? Quem espera por milagre. Amanhã, segunda-feira, já acorda já esperando milagre. Amanhã, segunda-feira, já acorda esperando sobrenatural. Já diga: Jesus, eu vou enxergar o Senhor vindo sobre as águas, a minha direção, porque eu vou viver milagre. Eu vou viver coisas grandes. A Bíblia diz assim: olha, não subiu ao coração do homem, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles a qual Ele ama. Jesus te ama. Então tem sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fecha a tua Bíblia agora. Fecha a tua Bíblia. Aproxima o teu Bíblia. Fecha os olhos agora, em nome de Jesus. Leva teu coração a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus querido e Pai, nós estamos nos colocando, meu Deus, diante da tua presença, Jesus. Vai orando o teu Deus agora. Vai buscando o teu Deus, a face do teu Deus, em nome de Jesus. Porque nós queremos, meu Deus, em coisas grandes. Nós queremos, meu Deus amado, no sobrenatural, no teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E a ordem, Pai, a ordem de nós estarmos aqui é sua. A ordem, meu Deus amado, de nós estarmos neste barco é sua, Jesus. O barco, meu Deus amado, dos adoradores. No barco do Evangelho, Pai. Nós estamos neste barco e vamos passar para o outro lado em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz: enquanto o Senhor despede a multidão, enquanto o Senhor despede a multidão, meu Deus, nós vamos estar fazendo a tua vontade. Nós vamos estar, meu Deus amado, remando para o outro lado, Jesus. Aleluia, Jesus. E aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo, aqui está, meu Deus amado,
esses homens e mulheres que estão se colocando diante do Senhor. Este povo vai ver o teu sobrenatural. Eu tenho orado, meu Deus, pelo sobrenatural. Eu tenho orado, meu Deus amado, para que a tua igreja ela venha viver milagres. Viver milagres, viver o sobrenatural, Pai. Nós não queremos, meu Deus, nos acostumar como os discípulos com o natural. O natural é para a multidão viver, não para nós. O natural é para a multidão viver, não para nós. Nós, meu Pai amado, teus filhos, vamos viver o teu sobrenatural no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós vamos chegar, meu Deus, aonde a multidão não chega. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está, meu Deus amado, a tua igreja, homens e mulheres se colocando diante do Senhor. Pessoas, meu Deus amado, pela internet, Pai, que estão nos acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a dizer para o teu Deus: eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver o teu sobrenatural, a tua grandeza sobre as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, que o Senhor entre no barco agora desta mulher, deste homem. Meu Deus amado, essa pessoa que está passando por uma tribulação, essa pessoa, meu Deus amado, que está passando por uma tempestade, eu quero declarar agora que essa tempestade cesse. Eu quero declarar agora que essa doença saia. Eu quero declarar agora que esse espírito imundo saia da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar a viver o sobrenatural de Deus. Vamos passar, meu Deus amado, a viver a tua grandeza em nome do Senhor Jesus. Para a honra e para